Olá, tudo bem com vocês? Os sextos anos, né? Sou o professor Hernani Freitas e nessa segunda etapa, né, nesse segundo momento, nós vamos falar com vocês sobre a história e o tempo. E tem a participação aí do professor Felipe Reis, que fez toda a parte escrita para vocês, tá bom? Bora lá estudar mais um pouquinho, né? O tempo, gente, nós seres humanos, a humanidade, ela é encafifada, né, com o tempo. Por quê? Tempo vale dinheiro, tempo, né, nós marcamos todas as coisas. Então, o ser humano, ele é curioso, o ser humano quer saber tudo sobre o tempo. Então, vamos aprender um pouquinho, né? O tempo, a natureza, toda essa mistura, né? Porque na nossa sociedade capitalista, aonde que tudo que nós fazemos gera dinheiro, então o tempo vira dinheiro, né? Nós trabalhamos com três momentos, né, para contar o tempo. Ou seja, o tempo cronológico, o tempo geológico e o tempo histórico, né? Vamos ver cada um deles aí. O tempo cronológico, ele é o seguinte: nós usamos relógios e usamos calendários para mensurar o tempo, ou seja, para medir o tempo, né, para contar o tempo. Nós olhamos no nosso relógio, deixa eu pegar meu relógio aqui, né? Nós olhamos no nosso relógio para contar o tempo, né? Que horas que vai terminar a aula, que horas que vai começar a aula, que horas que nós vamos sair de férias, que hora que vai ser o recreio e por aí vai, né? Agora, o tempo geológico. O tempo geológico, ele fala mais das transformações que aconteceu na Terra, né? Das mudanças que aconteceu na Terra, da era glacial, dos terremotos, da era dos dinossauros, do Homo sapiens, que somos nós, né? Os homens sábios. E aí nós vamos aprendendo com tudo isso. O cronológico mede através dos relógios e dos calendários, e o geológico mede as mudanças ocorridas pela natureza na Terra, né? E o tempo histórico? O tempo histórico, ele está relacionado às mudanças da sociedade, né? Sociedade feudal, sociedade do Homo sapiens, sociedade pré-histórica, sociedade da Idade Média, sociedade contemporânea, que é a sociedade que nós vivemos. Então, as mudanças que ocorrem na sociedade com relação aos seres humanos, né? Quais são os instrumentos que nós usamos para medir o tempo? Vocês conhecem vários, né? Pensa aí, quais são os instrumentos que nós usamos para medir o tempo? Bora lá ver o primeiro, a ampulheta. Olha, a ampulheta, ela tem aí, né, dois cilindros iguais, onde a gente coloca um pozinho, pode ser areia, pode ser um outro pozinho, e que nesse pozinho mede o tempo, né? Quando ainda não existia relógio, usávamos a ampulheta, que é essa que vocês estão vendo aqui na imagem, né? Então, eles viravam a ampulheta, vamos supor que ela seja preparada para 30 minutos, e aí eles iam contando o tempo, né? Então, aí depois veio o relógio do sol, né? O relógio do sol não usava nada mecânico para medir o tempo, mas usava a luz do sol para medir o tempo, né? À medida que o sol ia subindo, à medida que o sol ia nascendo, subindo, ia mudando, e eles iam sabendo, ia fazendo sombra, e eles iam sabendo as horas. Por que isso? Eles precisavam marcar o tempo, né? Para colheita, para plantar a colheita. Opa, plantar a colheita não dá, né? Para plantar, para colher, né? Marcar os dias do ano, para marcar tudo, então é necessário o relógio do sol. Eu sei que aqui na cidade de Poços de Caldas, né, que é uma cidade turística aqui no sul de Minas, tem um relógio do sol muito bonito, viu? E depois nós temos a clepsidra. A clepsidra, ela é um pouquinho parecida com a ampulheta, só que eles usavam água, né? Um dispositivo mecânico, eles usavam água num funil e usavam determinada quantidade de água até essa água cair, né? Até essa água cair durante o tempo em que eles queriam, tá bom? Isso é bem antigo, né? Nós temos aí a vela, relógio da vela. Eles pegavam a vela, isso era usada mais ou menos no século VIII, na Idade Média, usado nos castelos pela alta nobreza, além de medir o tempo, porque eles faziam marcações na vela,
E durante essas marcações que vocês estão vendo aí, assim que elas iam queimando, eles sabiam que ia passando o tempo, né? E ela ainda ajudava a iluminar, né? Ajudava a iluminar a noite, porque naquela época não existia energia elétrica, né? E o relógio a pêndulo. Quem inventa o relógio a pêndulo é o Galileu Galilei. Ele observa na igreja, né, o pêndulo dos sinos ou das velas, e ele cria o relógio a pêndulo. Existe ainda o relógio a pêndulo? Existe muitos ainda nessas casas mais antigas, né, os relógios bonitos, né? E ele fica balançando para lá e para cá, para lá e para cá. E aí ele mede o tempo, viu? É um relógio muito bonito. O relógio atômico, que é usado mais para as pesquisas, né? Para a NASA, para a BIM aqui no Brasil. E ele usa os átomos, os átomos e corrente elétrica para poder medir o tempo, tá? E também os calendários. Nós temos o calendário judeu, o calendário muçulmano e o calendário cristão. Vamos ver se vocês adivinham qual o calendário que nós usamos. Lógico que vocês sabem, né? É o calendário cristão. O calendário judeu, ele foi criado em 3.760 a.C. O calendário muçulmano foi criado por Maomé em 622 depois de Cristo. E o calendário cristão, que é o que nós usamos hoje e que é mais usado no mundo, que é a partir do nascimento de Jesus Cristo, tá bom? E o nosso calendário, né? O nosso calendário que, quando nós falamos AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo, né? Então, começa sempre com o nascimento de Cristo, viu? Um mês, 30 dias. Um ano, 365 dias. Uma década, 10 anos. Um milênio, 1000 anos. E um século, 100 anos. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.